A pauta tá lá no Google Sala de Aula, tá? Para quem perder a pauta aí, vai estar lá, assim como a aula gravada, tá? Vai estar os dois, vai estar slide e vai estar a gravação, tá? Vou compartilhar com vocês a pauta, tá bom? Quem está sem o caderno, que levou lá para a escola para corrigir, na sexta-feira, né? Pega uma folha, tá, gente? Pega uma folha, copia, para você não perder a pauta, tá bom? Aí, quando vocês pegarem de novo lá o seu caderno, você passa limpo, tá? Eu vou compartilhar, então, a tela da pauta com vocês. Só um minutinho. Ah, já tá aparecendo para vocês? Sim. Sim? Então tá. Obrigada. Então, ó, o nosso cabeçalho, né? Cabeçalho normal, né? Escola Carrossel Novo Estilo. A data de hoje, dia 8 de março, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? E depois a gente tem a pauta, tá? A pauta vai ter dois temas hoje, tá bom? Região, um recorte no espaço, e a gente vai ver a apropriação do território, tá? Então, a gente vai estudar hoje região e território, tá? Nas páginas da apostila, página 14 até a página 21. Assim como eu falei, né? A gente vai trabalhar bastante hoje, tá? E vai ter uma tarefa para vocês, que são os exercícios da página 17 da apostila, tá? A hora que chegar nesses exercícios, eu vou explicar como é que vai ser essa tarefa para vocês. Vou dar aí, acho que uns 2 minutinhos, né? 2 minutinhos dá para vocês fazerem a pauta. Enquanto isso, eu vou conferindo aqui a chamada. Hoje é dia 8. Deixa eu só marcar aqui. Notícias, estudei, Rafael. Luan. Quem é que você está raspando? Esse Felipe. Ian, Isabelle. Maria Fernanda. Maria Fernanda é de qual turma? Maria Fernanda. Hum. Ô, professora, Oi. eu terminei de copiar a pauta, tá? Tá, meu amor. Já vou começar, tá? Só tô terminando de conferir aqui a chamada. A Maria Fernanda tá aí? Maria Fernanda, qual turma que você é?
Sexto A ou sexto B? É que, na verdade, eu sou do sexto C, só que Hã? meu pai... É que, na verdade, eu sou do sexto C, só que meu pai conversou com a Késia e eu mudei de manhã, daí. Aí você não sabe, né? Tá, eu vou colocar o nome aqui então, Maria Fernanda Dittmer. Para eu colocar a sua presença, tá? Depois eu pergunto para qual turma que você foi, que aqui na minha lista não tá nenhuma das duas. Deixa eu ver aqui, Maria Clara, eu coloquei. Gabriele. Emily. Larissa. Larissa é sexto A, tá, Larissa? Ah, tem gente querendo entrar lá, deixa eu lá ver, só um pouquinho. Opa, pronto. Todos conseguiram copiar a pauta? Já, né? Sim. Então, vamos lá, gente. Lembrando mais uma vez, tá? Quem não conseguiu... Nossa, minhas cachorras aqui tá latindo a pé lá fora. Um barulhão. Quem não conseguiu copiar a pauta, gente, eu vou colocar a pauta para vocês, então, lá no Google Sala de Aula, tá? Juntamente com a aula gravada, tá bom? Então, aí vocês voltem lá, por favor, e depois copiem a pauta. Então, vamos lá, pessoal. Página 14, né? A gente vai começar lá na página 14. Nós paramos ali, tá? Que dia que é hoje, professora? Hoje é dia 8 de março. Pessoal, lá em cima na página 14, região, um recorte do espaço, tá? Então, agora a gente vai falar sobre isso. Nós já falamos sobre tipos de paisagens, não é isso? Falamos de lugar, do local até o global, né? Agora a gente vai ver região, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai ver território. Todos esses, gente, são conceitos muito utilizados em geografia. Então, na geografia, a gente usa muito esses 4 tipos de conceito: paisagem, lugar, região e território, tá? E o espaço geográfico, vocês lembram? Espaço geográfico, né, que é o que? A interação do ser humano com a natureza, tá? Com o meio em que ele vive, ok? Então, vamos lá. Região, um recorte no espaço. Deixa eu só interromper essa gravação, esse compartilhamento. Aqui. Acompanhe, então, aí pela apostila de vocês, tá? Página 14. Você já deve ter ouvido, ou mesmo lido, muitas vezes a palavra região. Em nosso cotidiano, é comum utilizá-la seguida de algum indicativo de localização ou de característica particular. Região montanhosa, região mais rica ou mais pobre, região de tal cidade, região mais fria, região leste, entre outros exemplos. A gente sempre ouve falar esse termo, né? Região, tá? Em geral, utilizamos essa palavra para designar uma área que se diferencia das demais ao seu redor em razão de determinado aspecto. Portanto, a região é sempre uma subdivisão do espaço geográfico, um recorte que abrange somente certa área. Regionalizar é dividir o espaço, tá? Então, coloquem isso. Região é um pedaço do espaço. Região, regionalizar, tá? Então, quando eu falo em regionalização, eu estou dividindo aquele espaço. Por outro lado, também é agrupar um conjunto de área considerando semelhanças internas, como o relevo, a língua, história, entre outros fatores, diferenciando-se assim das demais. Podemos regionalizar o mundo, por exemplo, de acordo com seus continentes. Nesse caso, as grandes porções de terra emersa que compõem os continentes são consideradas regiões. Então, aí ele já traz para a gente um mapa mundo, né,
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês acompanharem aqui também. Aí, tá? Então, olha só, esse mapa mundo, né, que mostra aí para vocês na página 14, ele traz o planeta inteiro, não é isso? É o mapa do planeta inteiro, né? Só que ele está regionalizado, ele está por região. Como assim, né? Olha, você tá vendo cada cor dessa? Cada corzinha representa um continente, tá? Então, ele está regionalizado dessa forma, em que os continentes estão separados por cor, tá? Então, aí nessa meio avermelhado, né, a gente tem o continente americano, tá? Todinho ele, tá? Toda a América. Depois a gente tem a Europa ali em roxinho. Depois a Ásia em amarelo. A Oceania aqui embaixo em rosa. A África num tom mais esverdeado. E por último, a gente tem o continente antártico, que está em branco, né? Bem ao sul do nosso mapa aí. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Sim? Sim, pro. Ok. Então, vamos voltar aqui. Cada um dos continentes pode ser novamente regionalizado. Como assim, né? Se a gente viu esse mapa, ele já está dividido, né? Já está regionalizado por continente, certo? Cada continente desse também pode ser subdividido, pode ser regionalizado. Vou dar um exemplo para vocês do continente americano, né? Esse grandão aqui, ó, que a gente está vendo bem aqui, ó, tá? Esse aqui todinho é o continente americano. A gente pode dividir ele também, a gente pode regionalizar ele, e ele está regionalizado. Como assim? Ele está subdividido em América do Norte, a parte de cima, América Central, aqui no meio, e América do Sul, aqui embaixo onde a gente está, tá? Então, olha só, é uma região inteira do planeta, não é isso? O continente americano, que também está dividido, está regionalizado em 3 partes, América do Norte, América do Sul e América Central, tá? Então, só esse aqui que dá para regionalizar? Só o continente americano? Não, tá? Os outros também. A África, por exemplo, ela está subdividida em duas regiões. A gente tem a África do Norte, que é esse pedacinho aqui de cima, e o resto, daqui para baixo, é chamada de África subsaariana, tá? Então, olha só, ela também está dividida, está regionalizada. Lembram-se que regionalizar é dividir o espaço, tá? Sempre coloca isso na cabecinha, ok? Aí, vamos lá. Cada um dos continentes pode ser regionalizado novamente, né, de diferentes formas. Isso vai depender dos objetivos da regionalização. Se a finalidade for, por exemplo, entender a dinâmica da natureza ou das paisagens naturais de um continente, estudaremos regionalizações estabelecidas de acordo com aspectos naturais, tais como características ou tipos climáticos de suas distintas porções, como formações vegetais, hidrografia, ou seja, gráficas. Aqui, né, vamos falar um pouquinho da gente aqui, do Brasil, né? O Brasil, ele está regionalizado? O Brasil, a gente já sabe, né? É uma região do continente americano, não é isso? Uma região do continente americano, nós estamos na América, né? O Brasil, ele está regionalizado? A gente pode regionalizar o Brasil? O que é regionalizar o Brasil? Dividir, né, por regiões? A gente pode fazer isso? Sim. Tanto pode, como ele já está regionalizado. Qual é a região do Brasil que a gente vive? Vocês saberiam me falar? Não. Centro-Oeste. Centro-Oeste? Isso! Olha aí o José respondendo, certíssimo. Então, a região do Brasil em que nós, né, o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, se encontra, é a região Centro-Oeste. Ele já está subdividido, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. O Brasil, ele está subdividido em 5 grandes regiões, tá bom? A gente tem lá a região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Então, já está subdividido, ok? Já está
regionalizado, então. Vamos continuando ali embaixo na apostila, tá? Se o intuito for realizar uma regionalização cultural, podemos considerar os países de acordo com as línguas faladas. Por exemplo, é o que acontece quando nos referimos à América Latina, formada majoritariamente por países de línguas latinas, que são o português e o espanhol, tá? O Brasil é de origem latina, tá? Quando a gente divide lá o continente americano em línguas, em idiomas falados, né? A gente divide o continente americano inteirinho em dois. Lembram-se que agora eu falei que ele estava dividido em três? América do Norte, América Central e América do Sul? Porque eram questões físicas, tá? Agora, quando eu falo na cultura, que é o quê? A linguagem, né? A linguagem, aí eu divido a América em dois, tá? Oi? Tirando, porque aquele meio lá não tinha nenhuma cidade, mas se for contar os dois países, são só duas partes, América do Sul e América do Norte. Agora tem a América Central, que a gente vai ver isso também, mas a América Central, que é só aquele fiozinho, né? Esse pedacinho aqui, ó, que acaba ligando, né, as duas Américas, ó, esse pedacinho é bem pequenininho, pequenininho no mapa, né? Mas ele não é tão pequenininho. E ele também está dividido em dois, tá? Que é a América Insular, que é essa que está bem no meio do mar, tá? Bem ali no mar. E a América Istmica, que é essa aqui da parte de terra, que liga uma América, a América do Norte e a América do Sul, tá? Então, tem essas duas ali também, está regionalizado. Agora, quando eu falo em língua, que eu estava falando para vocês, né, a linguagem, a cultura de um lugar, aí eu divido o continente americano em dois. Pessoas que falam, então, língua inglesa, tá? Português. Principal, que é os Estados Unidos e o Canadá, tá bom? E depois, eu divido lá em língua latina, a América Latina, que é do México para baixo, tá? Então, olha só, quando eu divido, por exemplo, o continente americano, então, em dois, que é com o idioma falado, tá? Esses aqui de cima, ó, esses de cima que sobrou aqui do continente americano, fala língua inglesa. Então, eu chamo de América anglo-saxônica, tá? América anglo-saxônica. E daqui para baixo, ó, que é o México, né? Do México para baixo, é América Latina, que são países que falam a língua latina. Qual que é a língua latina, né? A origem é o português e o espanhol. Lembrando que foram eles, né? Os portugueses e os espanhóis que acabaram colonizando aqui o nosso território, né? Por isso, então, que a gente ficou com essa herança, né, linguística deles, tá? A gente fala língua latina, então, por causa dos nossos colonizadores, tá bom? Aí vamos ainda ali embaixo, né, na página 14. E a América anglo-saxônica formada por Estados Unidos e Canadá. Países que têm o inglês, língua de origem anglo-saxônica, como idioma oficial. Isso apesar das exceções, como países da América Latina, em que se fala o inglês, ou o Canadá, que tem o francês, língua latina, como uma de suas línguas oficiais, além do inglês, tá? Tem alguém com o áudio ligado? Deixa eu desligar aqui. Não vai atrapalhar a gente. Eu tô tentando tentar aí. Ah, tá. Eu também não tô conseguindo tirar aqui, não, o seu áudio. Bom, lá no último parágrafo dessa página, ele fala o seguinte: já se o objetivo for auxiliar no planejamento e na gestão pública de um país, a regionalização poderá ser feita de acordo com critérios político-administrativos, como é o caso das regiões estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na maioria dos casos, porém, as regionalizações se darão em decorrência de mais de um tipo de critério. Lembra que eu falei agorinha que o Brasil já está regionalizado? Sim. Vocês se recordam? Quem fez essa separação, essa regionalização do Brasil, foi o IBGE. Tá? Ele que estudou aí por 15 anos, tá bom? Sobrevoou cada parte do nosso território para poder separar essas características e dividir, então, o Brasil em 5 grandes regiões, tá? Que características são essas, né, que ele levou em consideração?
levou em consideração, ó, vegetação, tá? Relevo e tipos climáticos, tá? Então, são esses três itens que o IBGE, então, separou, tá bom? Eles conseguiram estudar isso e agrupar esses conjuntos para poder separar, então, regionalizar o Brasil em 5 grandes regiões, tá? Relevo, vegetação e, esqueci qual que é o outro, relevo, vegetação e clima, tá? E clima. Aí, vamos lá, gente. A gente já tem uma atividade para fazer agora. Quem que tá ali em cima brincando, né, com o fundo e não tá prestando atenção? Vamos parar com as brincadeiras, tá? Lembra-se que eu falei no comecinho da aula. Preciso que vocês prestem atenção. Página 15, então, atividade de cartografia, tá? Observe estes mapas e responda às questões. Gente, tem 2 mapas aí, ó. Um com as 5 grandes regiões, ó. Brasil, região, divisão regional do IBGE, tá? Acabei de falar, né, que foi o IBGE que fez esse estudo por 15 anos, sobrevoando, né, as áreas do território brasileiro, mapeando tudo, né, para dividir, chegar nessa configuração aqui, ó, das 5 regiões, ó, região norte, essa grandona, nordeste, centro-oeste, que é aqui onde a gente está, sudeste e região sul, tá? Então, a gente tem as 5 grandes regiões que foi elaborada pelo IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Do outro lado, a gente tem outro mapa diferente, né, gente? Ó, o contorno do Brasil tá igual, tá? Porque esse contorno do nosso território não vai mudar. Agora, a regionalização interna, ela pode mudar. Por que que ela pode mudar? Porque depende daquilo que você quer ver, daquilo que você quiser saber. Nesse caso aqui, ó, ele tá falando das bacias hidrográficas. O que que são as bacias hidrográficas, né? São os conjuntos, né, de grandes rios, tá? E esses rios, né, essas grandes bacias hidrográficas que a gente fala, é uma junção de um rio grande, principal, e os seus afluentes e subafluentes, tá? Então, a gente tem aqui, olha, é diferente um mapa do outro, se você olhar essa regionalização? Professora, não, se for pensar, não é diferente. Só que o segundo, ele tá o primeiro ele tá mais perto e o segundo parece que ele tá mais longe, com mais... Não tá, não. O tamanho dele é o mesmo, tá? O tamanho é o mesmo. Como que a gente sabe que o tamanho é o mesmo? Ó, isso aqui a gente vai ver depois, tá? Mas hoje eu vou falar. Tá vendo isso aqui, ó? Esses números que aparecem aqui na legenda do mapa? Os números são iguais, ó. Tá vendo? Então, assim, a profundidade, vamos falar assim, o tamanho do mapa é o mesmo, tá? Então, a gente pode observar isso. Vamos falar dos dois. Ele se torna diferente, João, por quê? Porque um regionalizou pelo IBGE. O que que ele levou em conta a regionalização do IBGE? Vegetação, relevo e clima, lembram-se? E aqui ele está falando de hidrografia, tá? Então, são coisas diferentes dessa daqui que foi regionalizada pelo IBGE. Com isso, ele mostra outra configuração interna. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar a região norte, né? Que é essa grandona verde aqui do IBGE, ó. Essa aqui é a região norte. É o mesmo tamanho aqui? Sim. No segundo mapa? Não, no segundo mapa ela tá menor, né? No segundo mapa ela tá menor. Ó, no segundo mapa, ela pega até um pedacinho aqui, ó, da região centro-oeste, que é onde tá o Mato Grosso, ó. Você olhar, tá? Dá uma olhadinha, analisa bem ele aí. Aqui embaixo, ó, outra aqui que é diferente, ó, tá vendo, ó? Aqui é a região centro-oeste, aqui é a região sul e aqui é sudeste. Olha aqui, essa região aqui é do Rio da Prata? Essa aqui é da bacia do Rio da Prata. Ela pega as 3 regiões, ó, tá vendo aqui, ó? Tá? Então, assim, esse tipo de regionalização, que a gente está vendo aqui no caso das bacias hidrográficas, ela não respeita a regionalização feita pelo IBGE. Ela ultrapassa, né, os estados, ela ultrapassa a região separada pelo IBGE, tá? Então, ela é diferente. Então, olha só. Primeiro, a gente vê aqui, ó, vamos contar, né? Vamos contar?
A regionalização feita pelo IBGE, ela tem 5 partes, não é isso? 5 partes. Ó, vamos contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Já essa daqui, ó, da bacia hidrográfica, vamos contar quantas que ela tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo como que ela é diferente da outra? Tá? Aí, a gente vai fazer atividade agora, tá? Deixa eu só falar ali o nome das bacias, né? A gente tem aqui em verde, ó, em verdinho, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Só para falar para vocês, gente, o Rio Amazonas, embora, né, a gente ache que ele é um rio brasileiro, ele não é, tá? A bacia dele, né, que é o rio principal, o Rio Amazonas, ele não é brasileiro, tá? Não é totalmente brasileiro, porque ele vai nascer lá perto lá na Colômbia, tá? Na Cordilheira dos Andes. Então, ele nasce lá e vem para cá, tá bom? Então, ele não é um rio 100% brasileiro. A maior parte dele está no território brasileiro, tá? Mas ele não é... Como se ele fosse 50% brasileiro e 50% de outro país. Vamos falar assim que ele é mais brasileiro, né? Vamos falar que 70% ele é brasileiro, porque a maior parte dele está aqui no nosso território, tá? Prof, eu ia dizer 75. Oi? Eu ia dizer 75. Pode ser também. Pode ser 75 também, tá? Porque a grande parte dele tá aqui, bom? Agora, se eu for falar de um rio 100% brasileiro, né? O maior rio brasileiro, né? Aí eu falo do São Francisco, tá? O Rio São Francisco é 100% brasileiro. Ele nasce aqui, tá? Então, a gente tem ali, então, ó, em verde, né? A bacia do Rio Amazonas. Depois, aqui em roxinho, esse aqui do meio, ó, tá? É a do Tocantins. Depois, a bacia do Rio Parnaíba, é essa daqui que está lá no Piauí. Depois, a do São Francisco, que eu falei, né? Que é esse aqui, ó, tá? O Rio São Francisco, gente, ele vai nascer lá em Minas Gerais, tá? Vai nascer em Minas Gerais, vai subir aqui no mapa, né, ó, vai subir aqui no mapa e vai desaguar lá no Oceano Atlântico, por aqui, ó, tá? Bem nesse canalzinho aqui, ó. Ali perto de... Ai, onde que é aqui? Ali perto de Alagoas, tá? Ali perto de Alagoas, tá bom? Ele vai ali, ele nasce aqui, corre tudo isso aqui, desemboca lá. Depois a gente tem aqui, ó, o Rio da Prata, que é esse grande aqui, ao qual Campo Grande, né, está ali, ó, Campo Grande está bem aqui, tá? Então, qual que é a bacia que a gente pertence, né? Qual bacia hidrográfica que pertence aqui à nossa região? Então, essa daqui, ó, a bacia do Rio da Prata, tá? Depois a gente tem a do Norte, bem pequenininho lá em cima. Depois a gente tem a do Nordeste Ocidental, tem rosa, também lá em cima. Depois, bacia do Nordeste Oriental. Essa, ela tá dividida, né, bem aqui no litoral, ó, tá? Dividida em 2 partes. Depois, a gente tem a bacia do Sudeste, que é aqui, no cantinho. E, por último, a gente tem a bacia costeira do Sul, que só está lá em parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, lá embaixo, tá? Agora, vamos fazer atividade. Na questão número 1, gente, eu vou deixar a questão número 1, 2 e 3, porque vocês estão sem o caderno, né? Vocês estão sem o caderno, e aí precisava dele para fazer, tá? Eu vou direto para a questão... Eu tô com o meu caderno. Ah, você tá? Então, vamos lá, ó. Também. Tá, então vamos lá. Fala assim, ó, explique... Eu também, bro. Tá, então explique o que torna os 2 mapas diferentes, apesar de representarem o mesmo espaço. Lembrando, por que é o mesmo espaço? Porque a gente está falando do território brasileiro, não é isso? Do nosso país. Lembra que eu falei para vocês, ó, o espaço é o mesmo, né? Essa delimitação aqui do território brasileiro não vai mudar, ó, é igual, tá? Mas dentro, não é isso? Dentro mudou. Aí ele pergunta assim, o que torna, então, os 2 mapas diferentes? E apesar da representação do mesmo espaço. Prof, desculpa perturbar, mas eu posso escrever no caderno que eu tenho em casa? Nesse caderno aqui, daí eu copio no caderno.
Tá bom, obrigada, Pro. Prof, a senhora vai Sim. mandar a pauta no grupo? Você entrou atrasada na aula? Sim, é que eu tava na escola, eu não sabia do que não tinha aula lá. Ah, tá. Tá, então faz assim, ó. Enquanto vocês vão respondendo, então, a número 1, depois ali, escreva 3 regiões de cada mapa, na número 2, e depois na 3, ali ele fala assim, comparando os limites estaduais do Brasil com a regionalização político-administrativa feita pelo IBGE e com a regionalização por bacias hidrográficas, a que conclusões você pode chegar sobre suas áreas e seus limites, tá? Então, respondendo essas 3 questões é facinho. Eu já acabei de explicar todinho, né? E aí, eu vou dar 5 minutos, tá? Vou até cronometrar aqui. E eu vou deixar a pauta, então, aí na tela, para quem não copiou, para quem não deu tempo, tá? Enquanto isso, façam as 3 questões aí. Não precisa copiar, tá, gente? Coloca o número da página. É só por 1, 2, 3 aí, responder? Põe o número da página primeiro, tá? E aí coloca lá, atividade 1, 2 e 3, ok? Eu vou compartilhar a tela da pauta ali para quem perdeu. Só um pouquinho. Ô, Pro, como eu tô sem meu caderno, eu posso copiar depois? A pauta? Quem que perguntou? As perguntas. Ah, não precisa perguntar as perguntas. Não precisa escrever as perguntas. Tá? Só coloca o número da página e responde. Ô, professor, Sim. Professor, o seu áudio tá bugando um pouquinho pra mim. Quando você fala comigo, também tá cortando. Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. É? É. Prof, eu não terminei de copiar. Prof, nós não tá te escutando. Não, prof. Tô fazendo um barulho horrível. Tirar. Sério, que você tá falando, não dá pra... É quando eu coloco o fone, não aparece o áudio para vocês. Só um pouquinho. Peraí. Pro, pode compartilhar a tela de novo da pauta? Sim, Eu não terminei de senhora. copiar. Tá, já tô colocando. Aí. Prof, desculpa interromper de novo. A número 2 pode ser qualquer região? Escolhe 3 regiões de cada mapa, tá? Eu vou pegar o outro fone, que o outro fone meu tem áudio, só um pouquinho. Tá, obrigada. Como assim?
Prof, eu terminei. Agora tá me ouvindo? Sim. Sim? Ah, então, beleza. Melhorou, então. Pronto? Posso mudar? Não. Ah, gente, mas o que é isso? 10 Ô, minutos prof, para pra copiar a gente pauta? copiar as 3 questões no caderno ou é pra gente responder na apostila? Gente, vocês não estão me escutando? Vocês não me escutaram? Eu falei para copiar a questão? Eu falei para copiar? Não, gente, não. É para colocar o número da página e coloca atividade 1, e aí responde, atividade 2, responde. Gente, pelo amor de Deus. Ô, professora, Eu não tô conseguindo Oi. copiar. Não estou ouvindo vocês. Prof, eu não tô conseguindo copiar por causa que a internet aqui não tá muito boa no computador. Daí tá só aparecendo ali a apresentação de Sandra Piana, mas só que Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tudo tirar uma preto. foto da pauta e eu vou colocar lá, tá? Vou interromper aqui. ô, professora, Oi. na número 2 é para escrever como assim 3 regiões dos 2 mapas? Ué, os 2 mapas não estão regionalizados? Sim, Sim, cada um de um jeito, não é? sim. Aí ele mostra as regiões de cada mapa, não é isso? Ó, o primeiro, o mapa do IBGE. Ele mostra quantas regiões? 5. 5, né? O IBGE separou em 5 regiões, não é isso? Então, você Sim. vai copiar 3 regiões, tá? O nome de 3 regiões, ok? Depois, no outro mapa das grandes bacias, ele está regionalizado em quantas que eu contei aquela hora? Em 10, não é isso? Você vai escolher 3 e também vai colocar lá, tá? 3 regiões de um mapa, 3 regiões de outro mapa, certo? Sim. Daí é para escrever que nem tá ali embaixo, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Isso. Bacia. Só que é 3 de cada só, né? Não precisa colocar todas, tá? E depois ali no mapa ali das grandes bacias, aí você coloca lá, ó, bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? Depois coloca só o final, do norte, nordeste ocidental, do sudeste, tá? Professora, Oi. desculpa interromper. Pode Então, falar. a número 3, eu não entendi. A senhora poderia me explicar? A 3? Isso. Tá, ele fala assim, ó, comparando os limites estaduais do Brasil. Quais são os limites estaduais do Brasil? Vamos ver quais são os limites estaduais, tá? Primeiro, ó, nesse mapa aqui é o que como a gente mais consegue perceber aqui, ó, tá? No mapa separado pelo IBGE. O que é o limite estadual, tá? É até onde vai cada estado. Por exemplo, vamos pegar o nosso? Vamos pegar aqui, ó. Mato Grosso do Sul está aqui, né? Na região centro-oeste. Ó, a gente está bem aqui, ó. Certo? Qual que é o limite do nosso estado? Ó, o limite do nosso estado é aqui em cima, tá vendo? Ó? Esse contorno aqui, ó, onde está o nosso estado dentro dele. Tá? Mas eu posso pegar outro também. Vamos pegar o Amazonas, que é grandão, ó. Todo isso aqui é o Amazonas, ó. Tudo isso aqui é o Amazonas. Tá? Então, ali, aqui ele tá dividido, aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, grandona, todinho ele é o Amazonas. Vamos pegar outro, estado de São Paulo, ó. Aqui embaixo, tá vendo, ó? Esse pedaço é o estado de São Paulo. Vocês estão conseguindo enxergar o contorno dos estados? O contorno de cada estado? Como que eu sei, né? Aqui tem a sigla, ó, tá? Tem as siglas, igual aqui o Mato Grosso, tá? Minas Gerais. Tem as siglas ali que certinho, tá? E o contorno dele, até onde ele vai, tá? É a delimitação daquele espaço. Aí, ele pergunta assim, ó, comparando os limites estaduais do Brasil,
com a região político-administrativa feita pelo IBGE e com a regionalização por bacias hidrográficas, a que conclusões você pode chegar sobre suas áreas e seus limites? Gente, o que ele está falando? Ó, eu já vou até meio quase que falar a resposta, né, para vocês. Se a gente comparar um outro, eu já até falei isso, se a gente comparar um ou outro, a gente vai ver que essa regionalização aqui das bacias hidrográficas, ela não respeita os limites estaduais que o IBGE colocou, tá? Por exemplo, eu falei para vocês do Mato Grosso, né, ó, se a gente vê aqui, o Mato Grosso tá certinho aqui, não tá? Na região centro-oeste, ó, tá? Tá delimitando certinho o espaço dele, mas aqui, ó, na bacia hidrográfica, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela pega um pedaço aqui, ó, tá vendo? Do Mato Grosso. E o Mato Grosso tá na onde? Região centro-oeste. A bacia amazônica, a maior parte dela tá na onde? Se a gente for olhar aqui, ó, por região, tá na região norte, tá? Então, assim, essa a gente pode colocar assim na resposta, pessoal, ó, essa aqui eu vou ajudar vocês porque ela tá um pouquinho complexa, tá? Vocês podem fazer o seguinte, coloquem assim, que as regiões, até eu vou escrever aqui para eu não esquecer, peraí. Deixa eu pegar um lápis. Cadê meu lápis? Puxa, meu Deus. Como que começa, professora, mesmo número 3? As regiões, achei. Deixa eu escrever aqui, também para eu não esquecer. Deixa eu elaborar aqui a resposta e eu já falo para vocês. Aqui. Peraí, tá? Tá. Ficou bem curtinha, tá? Vamos lá. As regiões hidrográficas. Brincando de novo com fundo. Ai, meu Deus, hein? A número 3, tá? As regiões hidrográficas. Não respeitam as regiões hidrográficas, não respeitam as divisões. Professora, em que exercício você tá? Eu tô no 3, meu amor. Pro, ele tá perdido aqui. Tô na 3 da página 15. Achou, Alexandre? Achei. Tá bom. Você quer que eu falo de novo para você, Alexandre? Não? Tá, então vou continuar, tá? As regiões hidrográficas não respeitam as divisões feitas pelo IBGE. IBGE com letra maiúscula, tá, gente? Então, as regiões hidrográficas não respeitam as regiões feitas pelo IBGE. Pronto? Sim. A questão 4 é só de marcar X, tá? Ele coloca ali, ó. Marque a alternativa de acordo com os critérios básicos usados para a delimitação das regiões em cada um dos mapas, tá? Então, a divisão feita pelo IBGE, ela é uma regionalização humana ou natural? Humana.
Humana, muito bem, perfeito. Humana. E Brasil, grandes bacias hidrográficas, né? Natural. Ela é uma regionalização humana ou natural? Natural. É natural, né? Natural. Por quê? Porque a gente está falando das bacias hidrográficas, né? Dos rios. Da composição dos rios, né? Agora, gente, virando a página na página 16, tem uma história bem legal, tá? É uma reportagem bem interessante. Vamos ali ler primeiro o nosso título, né? Apropriação do espaço, o território, tá? Então, a gente viu aí a região, né? O que é região, o que é regionalizar, e agora a gente vai falar do território. Para compreender o conceito de território, analise a notícia a seguir, que é o relato da história de um pai que decidiu criar um território para sua filha, onde se formaria um novo país. Gente, isso aqui é uma história real, tá? Essa reportagem aí é de uma história real. Aí ele fala assim, ó, homem acha território que não é de nenhum país e anuncia reinado para que sua filha seja princesa. Aí essa notícia aí foi em Nova York, né, olha lá, ó. Foi no jornal de Nova York, né, um americano afirma ter reivindicado um reino na África para que sua filha possa ser princesa. Então aí nesse mapa, ele mostra a região, tá, essa região em vermelhinho ali, ó, aqui, ó, tá, esse pequenino ali, ó, né, gente, essa região, ele que chama de Bir Tawil, ele achou essa região no mapa, e segundo alguns estudos, essa região não pertence, então, nenhum desses dois países aí próximos, tá, não pertence nem ao Egito e nem ao Sudão, ou seja, é um território que não era de ninguém, tá, não pertencia nem ao Egito e nem ao Sudão, e ele achou esse território. Então, o que ele fez? Como ele achou o território, ele se apropriou dele, ele falou, não, esse território, então, é meu, já que eu achei ele, não pertence a ninguém, eu vou reivindicar ele para mim, tá? E aí, fazendo isso, ele queria o quê? Transformar, então, a filha dele na princesa, ele seria o rei, né, dono do lugar, e aí a filha dele seria a princesa. Mas, não é bem assim, né? Vamos lá, ó, ele fala ali, Jeremias Hitton, que é o nome dele, né, do pai, contou a esse jornal aqui, Bristol, que ele e sua filha recentemente viajaram para uma pequena região montanhosa entre o Egito e o Sudão, chamada de Bir Tawil. Nenhum país reivindica o território, tá? Nem o Egito e nem o Sudão. Ninguém fala ali que o território pertence a um ou a outro. Então, né, Hitton, então, diz que plantou uma bandeira desenhada por sua filha de 7 anos para que ele pudesse se tornar um rei. E mais importante, com a medida, sua filha Emily poderia ser sua princesa. Eles chamaram a área de Reino do Sudão do Norte, tá? Então, ali ela desenhou aquela bandeira, né, uma coroa com algumas estrelas, né, pintou de azul, tal, e aí ele foi e colocou a bandeira lá naquele local para falar que pertencia, então, ao reinado dele, tá? Mas vamos lá. Aí depois tem ali outra parte da reportagem aí na página 17. Sheila Carapico, professora de Ciências Políticas e Estudos Internacionais da Universidade de Richmond, diz que Hitton não teria o controle político sobre a terra sem o reconhecimento legal dos países vizinhos, as Nações Unidas e outros grupos. Hitton afirma que espera obter o aval do Sudão e do Egito para reconhecer seu reino. Gente, primeiro, para ser um país, né, para se tornar um país, aquele território... Sua voz está baixinha. Ai, meu Deus. Vamos lá, então, deixa eu tentar aumentar mais. Ó, eu coloquei no máximo, tá? Melhorou? Ele coloca, então, olha só, para aquele território que ele achou ser reconhecido, né, pelas Nações Unidas e pelo resto do mundo, né, como sendo um país, na verdade, ele não é só o território que ele tem que ter, tá? Ele tem que ter 3 coisas para se tornar um país, tá? Ele precisa ter o território em si, ele precisa ter um governo e precisa ter povo, população, tá? Ele tem?
Ele tem Não. tudo isso? Ele não tem, tá? Ele só achou o território. Mas aí formar leis para compor aquele território e depois ter uma população, né, para povoar aquele território já é outra coisa, tá? Então, assim, ele quer se tornar rei de um lugar que, na verdade, quase não existe, né? Vamos falar assim que ela não existe, tá? Aí, essa é a tarefa de vocês, tá? A tarefa de vocês, gente, são, então, essas questões da página 17. São 5 questões, não são difíceis de fazer, tá? Prestem atenção, ó. Reflita. E, gente, tem alguém ainda com o áudio ligado? João. João Gabriel. João, aham. Não é o João, não. Aqui para mim não dá para ver. Bom, mas vamos lá. Reflita sobre o caso relatado no texto e, em seguida, responda as questões, tá? Primeira pergunta. O que o estadunidense Jeremias Hitton afirma ter encontrado? Tá? O que ele encontrou? Só colocar aí. Depois, na 2. Qual o objetivo dele? Qual que é o objetivo dele, né? Depois ali, segundo a professora Sheila Carapico, o que seria necessário para que o estadunidense conseguisse poder político sobre esse território aí que ele achou? Na questão 4, agora, imagine que você descobriu uma porção de terra que não pertence a nenhum país e fez dela seu território. Qual o nome, né, você daria a esse novo país caso ele pudesse ser constituído? Aí é da imaginação de vocês. E aqui embaixo, gente, vocês vão desenhar e pintar bem bonitinho a bandeira que vocês colocariam no seu país, tá? Então, essa aí é a tarefa de vocês, tá bom? São 5 questões. A última é para desenhar, tá? Para desenhar ali a bandeira do seu país. Eita, vamos desenhar. Ai, que susto, você gritou, levei um susto agora. Mas isso é tarefa, tá? Nossa, levei um susto agora. Mas essa é tarefa. Tá? Então, a tarefa. Aí, vamos virar lá a página. Tem mais coisa para a gente ver hoje. A gente tem bastante coisa, né? Ainda falando sobre território, tá, gente? Ainda falando sobre o território. Ele fala ali, ó, na página 18. A história contada no texto anterior é bastante ilustrativa, né? Por meio dela, é possível perceber que o território, no caso da região de Bir Tawil, situada entre o Egito e o Sudão, é um elemento muito importante para a formação de um país. É provável que Hitton não consiga realizar o sonho de sua filha de se tornar uma princesa, pois os países limítrofes, que são países limítrofes, que fazem limite, né, com aquele território, tá? Os vizinhos, né, são o Sudão e o Egito, dificilmente concordariam com isso. Tampouco a Organização das Nações Unidas, a ONU, e outras organizações internacionais. Agora, por quê, né? Lembram-se que eu falei que ele tem que ter aquelas 3 coisas? Território, governo e população, né? Ele não tem, então dificilmente ele vai conseguir se tornar rei daquela região e a filha dele, consequentemente, princesa, né? Mas, com base na leitura da matéria, você saberia definir o que é um território e quais elementos o compõem? Então, aí ele fala, releia, né, o texto e observe as imagens da foto, buscando informações que o ajudem a responder essas questões, tá? Conforme podemos verificar, um território é formado quando se estabelece uma relação de posse ou controle sobre certa ação de terra. Além disso, há limites ou fronteiras que delimitam suas áreas de abrangência e as separam dos territórios vizinhos, como mostram as linhas que demarcam os países no mapa. Também é necessária uma organização política determinada pelo modo de governo. O Brasil, por exemplo, rege seu território com um sistema de governo democrático e presidencialista, no qual os cidadãos do país escolhem aqueles que vão representá-los por meio de votação. No caso relatado na matéria, o novo país seria uma monarquia, uma vez que se criaria um reinado,
na qual quem comandaria as leis seriam o rei e a princesa, tá? Então, aí é diferente, né? O sistema de governo deles seria diferente. Ele teria que criar, então, uma monarquia, né? Um reinado, não é isso que ele quer? Ele não quer ser rei? Então, ele teria que criar um reinado, tá? Diferente do nosso aqui. A gente tem um presidente, né? Que é eleito pela população, tá? A gente tem votação. Nesse caso lá no país dele, nesse país que ele achou, as pessoas não poderiam escolher o rei, por exemplo. Por quê? Porque o rei é o dono do local, tá? Ele se auto-intitulou rei, então é ele que manda, tá bom? Ele que ia fazer as leis e todos teriam que seguir, então, as leis que ele criasse, tá? Aqui, gente, olha só essa imagem, é bem interessante essa primeira, essa daqui, ó, é a fronteira, né, do Brasil com o Uruguai, tá, ó, a fronteira do Brasil com o Uruguai. Gente, presta atenção, deixa os bichinhos para lá, por favor, tá? Aí aqui, ó, o que delimita aqui? O que tá falando onde acaba a fronteira do Brasil e começa a do Uruguai? Nessa foto aqui. O que tá marcando aí o limite, né, de cada país? A placa. A placa. Só a placa. Olha só, aqui no chão não tem nada marcado. Não tem uma barreira, não tem nada, tá? É só essa placa. Aqui, ó, ao atravessar essa placa, você já está em outro território, tá? A gente tem isso, a gente encontra muito isso. Por exemplo, em algumas cidades aqui do Brasil que faz fronteira lá com o Paraguai mesmo, né? Às vezes você está aqui no Brasil, numa cidade lá do Brasil, vou falar numa cidade que eu já fui, chamada Paranhos, tá? Fica bem do ladinho do Paraguai, é bem pequenininha essa cidade, mas ela é daqui do Brasil, ela é sul-mato-grossense, tá? E você vai na cidade, aí você atravessa a rua, atravessou a rua, já tá no Paraguai, tá? Não tem nada que delimita, só tem uma bandeira lá nessa cidade que delimita. De um lado a bandeira do Paraguai, do outro lado a bandeira do Brasil. É só isso, tá? Então, é a mesma coisa aqui nessa foto, ó. Não tem nada que separe aqui embaixo, tá? A única coisa que vai separar, então, aqui, o Rio Grande do Sul, nesse caso, né? Rio Grande do Sul que faz fronteira com o Uruguai, tá? Que vai sair, então, do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, e passar lá para o Uruguai, é só essa placa aqui. Não tem outra coisa que marca, que delimita o local, tá? E aqui embaixo a gente vê, então, a nossa representação do poder, né, de poder político. Aqui, nesse caso, é o Palácio do Planalto, que fica na cidade de Brasília, né, que é onde fica, então, os nossos 3 poderes, né, ficam lá, tá? Vamos lá. Até aí, tudo bem? Tudo. Sim. Sim. Tá. Sim. Gente, eu vou ter que abaixar o meu volume, porque a hora que vocês falam, parece que vocês estão gritando e dói meu ouvido. Eu tô com fone aqui, tá? Assim tá bom para vocês? Conseguem ouvir? Sim. Ainda? Sim? Então tá. Sim. Então vamos lá. Na página 19, ele fala ali, ó, retomando, é importante compreender que o território é uma porção delimitada do espaço terrestre. A gente já viu o que é isso, né? É uma porção que tem limites, tá? Então ela é delimitada, na qual se estabelece uma relação de poder, ou seja, um grupo define regras ou vários grupos negociam regras. Tais regras devem valer para toda a área que o território em questão abrange, tá? Que regras são essas que a gente tem, né? Aqui no Brasil... Oi. O Alexandre está perdido, ele não está conseguindo acompanhar a aula. Está bem difícil aqui. Eu não posso fazer outra coisa. Alexandre, a gente está na página 19. A página que é onde está, porque ele estava respondendo ainda quando a senhora entrou no outro conteúdo. Página 19. Então, ele estava respondendo o anterior. Mas o qual anterior? Ele estava respondendo... Na verdade, em vez de ele responder aqui, estava respondendo, ele respondeu para a página 17. Aí, depois que ele foi responder da página 15. Pois é, mas a página 17, assim, está na pauta, tá? A página 17 é tarefa. E eu ainda estava explicando que é tarefa. Não é para fazer a página 17 agora,
Isso é tarefa, tá bom? Alexandre, tá me ouvindo, Alexandre? Tô. Deixa a página 17, tá? Isso daí é lição de casa, você vai fazer depois, certo? Então, vai lá na página 19 agora, a gente já tá lá, olha, você já perdeu aí, ó, tá? Perdeu alguma explicação, eu não posso ficar voltando, senão vai atrasar todo o conteúdo da pauta, certo? Página 19, Alexandre. Ó, vou ler de novo lá em cima, tá? Retomando. É importante compreender que o território é uma porção delimitada do espaço terrestre, na qual se estabelece uma relação de poder, ou seja, um grupo define regras ou várias regras negociam regras, tá? Ou vários grupos negociam regras. Tais regras devem valer para toda a área que o território em questão abrange, tá? Todos esses territórios, cada país tem suas regras. Que regras são essas? São as leis, né? As leis que eles têm que seguir, tá? Aqui no Brasil, gente, a nossa lei maior, nossa lei suprema, é essa daqui, ó. Constituição Federal, tá? Essa é a capa do livro da Constituição Federal. Ela tem todas as leis que nós, como brasileiros, vocês também, tá? Nós, como brasileiros, cidadãos brasileiros, a gente tem que seguir, tá bom? Assim como o poder público também, tá? Ali guarda tudo sobre poder que rege, então, o nosso território, tá? Dela, né? Dela sai outros tipos de lei. Por exemplo, a gente tem a lei, né? Que a gente fala que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um tipo aí de regras também que tem que ser cumprida. A gente tem as leis civis, a gente tem as leis penais, a gente tem as leis do trabalho, tá? Todas elas saem daqui. Aí cada uma vai criando a sua regra, mas tudo tem que seguir a partir da Constituição Federal, tá? Então, a nossa lei maior dentro do território brasileiro é a Constituição Federal, tá? Essa nossa Constituição, ela foi feita, gente, foi assinada, feita e entrou em vigência aqui no Brasil em 1988, tá? A gente percebe que algumas coisinhas já estão ultrapassadas, né? Algumas leis já estão ultrapassadas, mas é difícil, né, mudar leis, ainda mais se elas já estiverem em vigência há tanto tempo, né? O que pode se fazer é tentar mudar algumas coisinhas, tá? Mas isso daí não depende de nós, como cidadãos, e sim do poder político, tá? Vamos lá, continuando ali. Existem territórios legais reconhecidos por meio de tratados, como os dos 193 Estados-membros que formam a ONU, mas nem todos correspondem necessariamente a países. Por exemplo, há áreas rurais dirigidas por empresas ou cooperativas proprietárias, áreas florestais destinadas a grupos indígenas, áreas afastadas controladas por grupos terroristas, parques naturais para visitação turística, pesquisa científica, entre outras atividades não predatórias ou mesmo áreas urbanas comandadas por criminosos, tá? A gente costuma ver, assim, às vezes, né, em reportagens, quando fala da criminalidade no Brasil, né? Principalmente em cidade grande, como São Paulo e Rio de Janeiro, em que em algumas áreas elas são controladas por traficantes, né? Vamos falar do Rio de Janeiro, que é o mais comum que a gente ouve. Na cidade do Rio de Janeiro tem aqueles morros, né? Morro Santa Marta, Morro do Alemão, né? Morro do Macaco, tem um monte, né, gente? Esses morros, infelizmente, eles são comandados por traficantes, né? É a violência que reina lá. E se a população de bem que mora lá não seguir a regra deles, elas são, vamos falar assim, eles fazem coisas ruins, né, com eles, tá? Eles são repreendidos. As pessoas são eliminadas. Pode-se dizer que sim, né? Pode-se dizer que sim, tá? Então, quando a gente vê na reportagem, quando fala daquele lugar, a gente fala que aquele território está tomado por certa facção criminosa, e aquele outro território está tomado por outra facção
outra facção criminosa, tá? Então, olha só, a gente separou, a gente dividiu em territórios, não é? Território do Morro do Alemão, território do Morro do Macaco, cada um como fala, ser chefiado, né, por uma gangue lá, tá? Por traficantes, nesse caso, né? Tá? Então, ali, ele dividiu em território aquela região, como, na verdade, não deveria ser, tá? Aqui embaixo, ó, nessa foto, ele mostra uma área de preservação. É um território também, ela está delimitada. Aqui, nessa área de preservação, ninguém pode ir lá e retirar a vegetação para meios de venda, tá? Não pode fazer comércio naquela área, tá bom? Não pode ter fins lucrativos. Só quem mora ali, nesse caso ali, os indígenas, né? Eles podem usufruir daquele território, tá? Outras pessoas não podem. Aí ele coloca ali, ó, do ladinho da foto, né, tá escrito assim, ó, placa indicando a proibição à entrada em território indígena, tá? Chucuru, Cariri, em Palmeira dos Índios, em Alagoas, tá? Então, essa área aí, ó, lá em Palmeira dos Índios, em Alagoas, é uma área que foi totalmente, então, é um território, né, que foi destinado, então, à vida indígena desse povo indígena aqui, ó, Chucuru, Cariri, tá? Esse território, então, pertence a eles, ok? Todos esses casos são exemplos de territórios. Isto é, espaços apropriados por alguém ou algum grupo, de modo temporário ou permanente. É importante notar que cada um desses grupos tem uma maneira de se relacionar com seus territórios, ora mais aberta, ora mais fechada, alguns mais autoritários, outros mais democráticos, uns acessíveis à maioria, outros acessíveis apenas a certos grupos ou pessoas em especial, que é o caso desse território indígena aqui, só eles que podem entrar lá, tá? Essas diferentes relações refletem as distintas formas como as pessoas estabelecem vínculos com o seu espaço, tá? Aí agora vamos ali, estudando geografia. A ciência geográfica é pensada considerando-se o espaço geográfico, isto é, lugares, regiões e territórios representados por diferentes escalas, perceptíveis por meio de suas paisagens. Então, olha só, gente, reúne aqui tudo que a gente viu até agora, tá? Paisagens, lugares, regiões e território. Tudo isso pertence a quem? Ao espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é a interação do homem com a natureza, tá? Então, tudo isso que a gente viu até aqui, desde o começo, né, das nossas aulas, até aqui, faz parte, então, do espaço geográfico. Dessa forma, o estudo da geografia, ao analisar as relações entre distintas porções do planeta, como lugares, regiões e territórios, né, e as diferentes escalas geográficas, cidade, país, região fronteiriça, que abrange partes de 2 países, continente ou região de um continente, possibilita perceber as complexas conexões tanto entre as sociedades entre si, como entre estas e a natureza. Pessoas, pergunta? Não. Eu tenho uma, professora. Pode falar, então. Eu posso ir pegar um carregador? Pode. Eu achei que era pergunta sobre a aula, mas pode ir lá pegar. Tá certinho, pessoal? Professor, eu consegui arrumar o áudio. Eu reiniciei o computador. Aí ficou melhor. Perfeito, ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, tá? A gente vai fazer as atividades, então, agora da página 20 e da página 21. Senta lá. Você vai te pedir. Deixa eu tirar esse som aqui que tá atrapalhando.
Gente, então vamos lá. Na página 20, lá em cima, tá? Organize as ideias. Aí ele mostra esse quadrado aqui, cheio de perguntinhas, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai completar, tá? Quem que tá ali? Eloá, presta atenção. Tá escutando música na hora da aula? Professora, Fala, Isabelle. então, prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na verdade, não é uma dúvida. É que é porque eu já vi essas placas aqui, porque tem lugares que eu ia que tinha essas placas que dividia. Tem, o que acontece? Tem algumas, aqui mesmo no nosso próprio território, né, aqui dentro do Mato Grosso do Sul, quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente vê as placas no meio do asfalto, no meio do asfalto não, né, do lado do asfalto, indicando que ali começa o município de tal cidade, ou ali termina o outro município, tá? Então, ali a gente vê essa placa, ela acaba dividindo, e no meio da rua não tem nada, só tem uma placa. Aquelas placas grandes assim, falando bem-vindo a tal cidade. E isso quer dizer o quê? Que você já está no território daquela cidade, tá? Você já saiu do anterior e você está naquela. Então, assim, a única coisa que separa é uma placa, né? A gente tem outra coisa também, por exemplo, tem alguma outra forma de delimitar um território, de separar um território do outro? Tem, as fronteiras naturais. O que são as fronteiras naturais? Um rio, por exemplo, tá? Vocês já foram daqui para o Paraná ou para São Paulo, de carro? Eu fui para São Paulo. De carro? Sim. Sim, então, tem uma certa, né, uma certa quilometragem lá para frente que a gente acaba passando por um rio bem extenso, chamado Rio Paraná. Você se lembra de ter passado nessa ponte do Rio Paraná? Essa daí, o Rio Paraná, gente, é uma divisa natural, tá? É uma delimitação natural, ele acaba separando, então, o estado de São Paulo com o estado de Mato Grosso do Sul, e ainda Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná, tá? Então, olha só como que é uma fronteira natural, tá? Uma fronteira natural. Onde está ali o rio, então, delimita esses dois territórios, ou esses 3 territórios de estados, tá? Meninos, vamos lá, então, na atividade. Ele fala ali, ó, complete os quadros a seguir de acordo com os conceitos estudados nesse capítulo, tá? No primeiro retângulo aqui, ó, na primeira frase, a gente vai completar aqui na frente, tá? Vamos lá, ele fala assim, ó, formado a partir da transformação constante da natureza pela sociedade. O que quer dizer? Que conceito que é esse? Que interage, né, a sociedade com a natureza, com o meio ambiente. Como que é o nome desse conceito? Espaço geográfico? Isso! Muito bem, tá? Excelente. É o espaço geográfico, né, gente? Então, escrevendo aí do ladinho, tá? Nesse retângulo aí em branco de vocês, espaço geográfico, né, que é o quê? Que é formado a partir da transformação constante da natureza pela sociedade. O Alexandre? Oi. Tá acompanhando? Você tá acompanhando? Tô aqui, Tá meu certo. tablet tá pegando. Mas você tá conseguindo me acompanhar agora? Tô. Tá? Então tá bom. Agora vamos para a frase de baixo. Tá vendo que tem um quadradinho em branco do lado dela, né? Na frente dela. Ele coloca assim, ó, espaço de identidade, vivência e convivência no cotidiano das pessoas. Qual que é
esse conceito que ele está falando? Estado? Não. É aquele espaço que a gente mais gosta dele. Por exemplo, aí na casa de vocês, né? Eu tô vendo que alguns estão na sala, outros estão no quarto, né? Como que a gente chama? Local? Território? Lugar, tá? Lugar, ok? Lugar. Agora a gente vai falar alguns conceitos que se referem ao lugar, tá? Então a gente já viu que, ó, o lugar é um espaço de identidade, de vivência e convivência no cotidiano das pessoas, não é isso? Agora aqui embaixo a gente vai marcar todas as alternativas que representam esse termo de lugar, tá? Então olha aqui, o lugar ele pode ser particular? Pode. Pode, né? Então marca xizinho lá. Essa teve na prova. Aham. Agora marca lá embaixo, ó. Ele pode ser regional? Sim. Sim também, tá? Sim também. Aí vamos ali do outro ladinho agora. Ele pode ser complementar? Prof, desculpa interromper, mas a senhora poderia repetir de novo para mim, fazer um favor? Tá, a gente marcou até agora, ó, o particular e o regional. Conseguiu, Isabelle? Daí é só para marcar o X, né, prof? Só xizinho, tá? Então a gente marcou particular e regional, certo? Aí vamos lá, do ladinho. O lugar, ele pode ser complementar? Não. Ele pode. Pode. Por que ele pode? Por exemplo, o meu lugar preferido é na sala da minha casa. Tá vendo? É um complemento. Na sala da onde? Da minha casa. Tá? Então, ele pode ser complementar. Lugar pode ser nacional? Sim. Não. Pode. Não pode. Por quê? Porque nacional é um todo. Você não pode ter um lugar onde todo mundo, entendeu? É o mesmo lugar de todo mundo. O lugar, gente, é particular, é seu, tá? Então, não, ele não pode ser nacional, certo? Do outro lado, ele pode ser geral? Não. Também não, né? Também não. Por quê? Porque ele é seu, certo? Ele pode ser cotidiano? O que é cotidiano? Todo dia? Sim, né? Sim. Lembra o nosso lugar na escola? É na onde? Na sala de aula. Ele é de todo dia, né? Então, sim, pode ser. Ele é global? Não? Não. Não é global, né? Ele pode ser do passado? Sim. Sim. Ele pode, né? Pode ser do passado. Ele pode ser local? Sim. Sim, também. Ele pode ser presente? Sim. Agora? Sim. Tá? Muito bem, gente. Então, vocês entenderam o que é o lugar, tá? Perfeito. Professora, Sim. desculpa interromper de novo, mas é para, no geral e o cotidiano, é para marcar qual? Cotidiano, Tá, obrigada. tá? Cotidiano. Ó, então eu vou repetir quais que ficaram, tá? Quais são, então, os conceitos relativos a lugar? São particular, regional, complementar, cotidiano, passado, local e presente. Certo? Você pode repetir? Tá cortando o áudio? Não. Não? Tá, vou repetir mais uma vez, então, hein? Ó, ele vai marcando o xizinho, tá? Particular, regional, complementar, cotidiano, passado, local, presente.
Obrigada, prof. Nada. Agora vamos na frase de baixo, tá? Ó, na frase de baixo. Imagem que captamos com nossa visão e demais sentidos. Ponto de partida da análise que fazemos de todos os lugares por onde passamos. Paisagem. Isso! Muito bem, paisagem. Lá embaixo na próxima. Os elementos da paisagem podem ser classificados em? Natural e cultural. Muito bem, parabéns. Certinho. Natural e cultural. A próxima. Porção do espaço definida com base em uma relação de poder. Território. Ótimo. Olha, tá acertando todas. Território, né? E que é relação de poder? Porque tem que ter as leis, né? Tem que ter a lei, tem que ter o espaço delimitado e tem que ter a população, né? E a última ali, extensão do espaço constituído de áreas que mantém alguma característica em comum, conforme o critério de agrupamento. Ó, ele tem que ter alguns critérios para formar aquele local. Como que eu chamo aquele local que é formado segundo alguns critérios? Hã? Complementar, não, né? Não. A gente já falou bastante disso hoje. Nossa, professora. Local? Ó, vou falar de novo. Extensão do espaço constituído de áreas que mantêm alguma característica em comum, conforme o critério de agrupamento. Ou seja, você pega região, perfeito, região, tá, gente? Quando a gente pega as características, né, de um local, a gente começa a agrupar ele. Lembra que o IBGE fez isso? Tá? O IBGE fez isso separando o Brasil ali, ó, dividindo o Brasil em 5 grandes regiões, né? Então, região, tá? Ó, hein? Tem gente sabida aí. Vamos lá. Oi. Sabia que o meu tio, ele é o coordenador do Censo Demográfico? Ó, ele trabalha no IBGE? Sim. Olha, muito bem. Eu acho que, eu não sei se esse ano vai ter, né, o censo demográfico. O censo demográfico, gente, é o quê? A gente vai falar sobre isso depois, tá? O censo demográfico é contagem da população, tá? Vai ter várias pessoas, centenas, milhares, né? Vou falar milhares de pessoas trabalhando nisso, tá? Pelo IBGE. Eles vão na casa da gente, né? Tudo uniformizado, com crachá de identificação que tem que ter. E vão fazer uma leva de perguntas, tá? Geralmente para um adulto da casa. Aí, esse monte de perguntas, né, que eles vão fazer, vai sair depois um resultado, tá? E vai ver como que é a situação em que o brasileiro vive hoje, né? Pergunta tanta coisa, pergunta até quantos banheiros você tem em casa, quantos fogão, quantas geladeiras, se tem micro-ondas, lavar roupa, quantas tem, quantas TV, sabe, assim, tudo isso eles perguntam. E aí, depois, né, que sai tudo isso, por que precisa perguntar isso pra gente, né? Porque, gente, o governo federal, ele precisa saber primeiro, quantas pessoas tem definitivamente no Brasil, porque hoje a gente tem uma média, tá? Em torno de 213 milhões de brasileiros, tá? Essa é a média, 213 milhões de brasileiros. Prof, que letra que você tá, que eu tava fazendo um negócio aqui? Não, não tô em letra nenhuma, eu só tô explicando, tá? No país todo? Ah, obrigada. 213 no país todo? Oi?
203 milhões de pessoas no país todo ou só uma região? Não, no Brasil inteiro, tá? Só que assim, esse número pode mudar, porque essa é só uma estimativa. Por que que pode mudar? Porque a gente não sabe realmente quantas pessoas tem no Brasil. O último censo demográfico foi... O que é o censo? A contagem, né? Contagem da população. O último censo foi no ano de 2010, tá? O censo demográfico, que é essa contagem, né, da população, ele acontece no Brasil de 10 em 10 anos. Só que o ano passado era para ter tido, então, né? O ano de 2020, se é de 10 em 10 anos, né? O último foi em 2010. Então, aí seria 2020, depois 2030, né? Mas o ano passado não teve por causa da pandemia, né? Não tinha como as pessoas saírem e visitar, né, as outras pessoas para poder fazer essa contagem, tá? Ele disse que esse ano vai... Então, esse ano, eu já até vi aqui em alguns sites de concurso público, né, que eles já vão disponibilizar concurso, por quê? Porque é um órgão federal, né, o IBGE é um órgão federal, então tem que ter concurso público para trabalhar nele, tá? Mesmo que seja temporário, que é no caso aí dos recenseadores, né, do IBGE, que são essas pessoas que prof, então se tiver o IBGE este ano, no próximo ano vai ser só em 2031? Provavelmente sim, tá? Se tiver o censo demográfico, né? Eu acho que vai ter. Precisa saber. Eu tava falando assim, mas eles perguntam até quantos banheiros a gente tem em casa, né? Quantos lava-louça tem. Por que que tem que saber disso? Porque dependendo da situação, vamos falar assim, né? Situação da maioria dos brasileiros, o governo federal destina um tanto de verba é o quê? Dinheiro, né? Para aquele município. Tá? Por exemplo, a gente sabe... Prof, então, quando eles virem fazer o IBGE aqui, eu vou falar pro meu pai falar que a gente tá todo ferrado, que eles vão dar dinheiro pra gente. Não, gente, não dá dinheiro pra gente. O dinheiro, ele é vindo em forma de verba pro município, tá? Não é a gente, pessoa, que vai ganhar, é o município inteiro. Aí, esse dinheiro, essa verba federal, ela vai ser usada para quê? Para infraestrutura, melhoramento de infraestrutura. O que é infraestrutura? Construir mais escolas, construir mais redes de postos de saúde, postos de saúde, construir mais ruas pavimentadas, com esgoto, asfalto. Não, posto de gasolina não. Posto de gasolina é particular, né? Posto de gasolina não tem nada a ver com o governo federal, tá? Meninos, vamos nas atividades. Prof, eu tenho uma pergunta. Se ano passado era para ter, então por que não começou por que não começou em fevereiro, março, abril? Por causa da pandemia. Mas a pandemia não começou em junho, Pro? Não, claro que não. Não? Gente, não. Olha só, se não me engano, a primeira pessoa infectada aqui no Brasil foi em fevereiro, se não me engano, tá? A primeira pessoa infectada no Brasil foi em fevereiro. E aí teve que fechar tudo, inclusive pra gente na escola, né, em março. A gente parou de ir para a escola o ano passado em março, no dia 18 de março. Tá? A gente não foi mais. Então, assim, começou antes. E aí, a gente não voltou mais, né? Mandou a gente ficar em casa, né? Foi o lockdown, né? Ficamos em casa. Aqui em Campo Grande, teve 15 dias de lockdown. O que é isso? Geral, tá? Geral. Comércio, só abria supermercado, farmácia, tá? Esse tipo de comércio que abria. O resto, as lojas lá no centro da cidade, ficou tudo fechado. Tá? Então, vamos lá, gente. É porque eu me confundi, Pro. Não, sem problema, tá? Sem problema. Meninos, hora do estudo, tá? Página 20. A primeira questão, ele fala o seguinte, ó. Explique a importância do conceito de paisagem para o estudo da geografia. Por que a paisagem, né, esse conceito de paisagem é tão importante para a gente estudar a geografia? Porque estudamos a natureza? Lembra que paisagem não é só natureza,
Paisagem é tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, diante dos nossos sentidos, né? O cheiro, o gosto, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente pega, tá? Então, não é só relacionado à natureza, ok? Para a gente Então, poder, vamos lá. então, estudar as coisas que aquela paisagem tem? Vamos lá. É por meio da paisagem, já estou falando. Pega aí, vamos lá, escrevendo. É por meio da paisagem. É por meio da paisagem. José. É por meio da paisagem que estabelecemos nosso primeiro contato. Gente, eu não vou repetir depois, hein? Já estou ditando bem devagar, que é para vocês conseguirem. Nosso primeiro contato com diferentes lugares. Com diferentes lugares. Prof, essa daqui que a senhora está falando é a número 1, né? Exatamente, a número 1, tá? Então, aí, ó, explique a importância do conceito da paisagem para o estudo da geografia. Então, olha lá, é por meio da paisagem que estabelecemos nosso primeiro contato com diferentes lugares, certo? Questão 2. Explique o significado da afirmação. Cada lugar é único. Vamos lá. Significa que cada lugar eu tô vendo que tem gente que não está escrevendo. Alexandre. Tava pegando uma borracha, professor. Ah, então tá bom então. Já estou na questão 2, tá, Alexandre? Tá. Significa que cada lugar tem suas particularidades. Significa que cada lugar tem suas particularidades. Vírgula. Mesmo que seja um espaço comum, mesmo que seja um espaço comum, Prof, fala, Rihanna. você falou mesmo que seja num espaço comum? Mesmo que seja um espaço comum. Obrigada, prof. De nada. Sob diversos aspectos. Sob diversos aspectos, vírgula, sempre haverá é do verbo haver, tá? Então tem H no começo, ok? Sempre haverá algo único. Ponto final. Terminei, professora. Prof, ficou assim, Ótimo.
Prof, ficou assim, ó, significa que cada lugar tem suas particularidades. Terminei, prof. Que seja um mesmo espaço comum sob diversos aspectos, sempre haverá algo único. Único, isso. Isabelle, é um espaço comum. Ah, tá, obrigada. Isso mesmo. Muito bem. Na questão 3, gente, vamos lá. Na questão 3, ele fala assim, ó, as alterações que os seres humanos promovem nos lugares trazem apenas consequências positivas? Não. Não, né, gente? Não, né? Então, vamos lá. Não. Não. Vírgula. Muitas vezes, ele pede para explicar, né? Então, não. Muitas vezes, vírgula. As modificações. Não, muitas vezes, vírgula. Não, vírgula. Muitas vezes, vírgula. As modificações podem trazer consequências. Eu só quero ver, hein, José, a sua apostila quando a gente voltar na aula, hein? Só quero ver a apostila. Podem trazer consequências indesejáveis. Podem trazer consequências indesejáveis. Oi. Eu sei, porque o ser humano ele pode desmatar uma árvore e aí eu achei que esse símbolo era de levantar a mão, tá bom, professora? Pensei que o ser humano, quando ele desmatar algo, ele vai desmatar e vai funcionar em casa. Isso aqui é não uma ideia, não foi meio para uma ideia. Se a gente desmatasse árvores mortas, botasse nas ruas, sem desmatar várias árvores. Professor. Chove, normalmente já morrem mais milhões de árvores por causa de raios. É isso mesmo. Essa é uma das consequências negativas, né? Quando o ser humano acaba modificando aquele lugar, tá? Mas tem outras, tá? Deixa eu só terminar essa resposta. Ó, ficou assim, não. Muitas vezes as modificações podem trazer consequências indesejáveis, vírgula. Como o desmatamento, né? Que o Alexandre falou, como o desmatamento, vírgula, poluição, vírgula, entre outros, tá? Porque tem bastante coisa, né? Entre outros. Daí não vai caber tudo. João, você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria saber o que vinha depois. Ah, tá. Pessoal, vamos lá. Questão 4. Não vai dar tempo da gente terminar essa página. Eu queria terminar ela hoje. Vamos lá. Mas não vai dar tempo, mas vamos tentar fazer o máximo possível, tá? Na página 4, ele fala assim, ó, em sua opinião, tá? Que ações as pessoas podem praticar para assegurar uma melhor qualidade de vida em seus lugares de vivência? O que a gente pode fazer, né, para melhorar a qualidade de vida da nossa qualidade de vida, da qualidade de vida dos nossos vizinhos, da nossa comunidade ou da nossa cidade, tá? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida? Menos violência? Isso é uma coisa, né? Isso aí é sim. Então, essa resposta é pessoal, tá? Vamos lá, respondendo. O que para você, né? O que você acha que a gente pode fazer para assegurar uma qualidade melhor de vida? Principalmente nos lugares de vivência. Quais são os nossos lugares de vivência?
a escola, a nossa casa, nosso bairro, né? Ou a cidade mesmo, né? No geral, a cidade. Nosso bairro. Isso. Professora, Pode falar. Eu coloquei duas coisas que vêm na minha cabeça, tá? O que você colocou aí? Vamos lá. Ok, poluir menos e queimar menos. Muito bem. Muito bem. Professora, eu coloquei assim, ó, menos agressão e menos queimação de árvores. Muito bom. Ótimo. Professora? Sim. Eu vou colocar, mas já pensei em mais salário quando nos trabalhos, né? E que as pessoas fazerem trabalho que elas gostem e também condições para comprar alimento. Alexandre, pensando de uma forma geral. Muito bem, hein, Alexandre? Muito bem. Gente, então, vamos à questão 5, tá? Professora, posso falar a minha? Pode falar. Eu coloquei, para todos se respeitarem, nem suspeitarem ou temerem apenas por aparência ou qualidade de vida. Para todos serem iguais. Mas o que a gente tinha que fazer para ser iguais? Se respeitarem, se darem bem. Respeito, né? Respeito, muito bem. Tá? Então, a gente tem que ter respeito, né? Posso falar a minha? Claro que pode. Vamos lá, um de cada vez, tá? Quem vai falar primeiro? Vamos ver. Posso falar? Pode falar, Eduardo vai falar. Eduardo Rocha. Isso. Não jogar lixo no chão, não queimar as coisas, aumentar os salários e menos agressões. Muito bom, Eduardo. Ótimo. Mais alguém? Posso falar? Claro. Eu? É o Nunes agora. Isso? Vai, Nunes. Menos violência, ter respeito, não fazer fogueiras no quintal, pois faz muita sujeira para os vizinhos. E, professora, eu sou a Noemi, tá? Eu não sou Eduardo Nunes, não. Ah, tá. Deixa eu só falar, essa da queimada que você falou no quintal é muito interessante, né? Porque não é só sujeira, né? A gente não sabe se os nossos vizinhos, né, as pessoas que estão próximas têm problemas respiratórios, né? Então pode prejudicar a saúde também da pessoa. Não faz só sujeira, né? Prejudica a saúde também. Oi. As contaminações fazem mal para os vizinhos e também tem problema no pulmão. Exato. Quem que é esse Rafa, né? Rafael. É isso? É, o Rafael. Cadê o Rafael? Ele queria falar? Eu posso falar o meu, então? Fala você, Rihanna, que o Rafael não tá me ouvindo, eu acho. Vai, fala, pode falar. Não jogar lixo nos rios e nos mares. O governo dar condições de vida para os moradores de rua e nós reciclarmos. Perfeita a sua resposta. Professora, Oi. O que a Rihanna falou me lembrou que também não é parecido, só que também abrigar todos os animais de rua. Dar uma ajuda para eles. E também ficar cuidando das pessoas que adotam os animais para não devolver para as ruas. Verdade, perfeito, tá? A gente está pensando de uma forma geral, né? Pode falar. Compreender a igualdade e menos desmatamento e menos desigualdade. Perfeito, gente. Olha que lindas as respostas de vocês. O governo abaixar o imposto, porque o meu pai me falou que o imposto é bem alto. E ele tá em toda a razão. Perfeito. Isso mesmo, tá? Gente, vamos para a próxima pergunta? Gostei demais das respostas de vocês, tá? Vamos lá. Questão 5, né?
Cite algumas consequências resultantes das evoluções tecnológicas para as sociedades, tá? Então, essa daqui eu vou falar para vocês, essa para a gente ir um pouquinho mais rápido, tá? Falta só 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer essa e a outra, mas eu acho que não vai dar, acho que vai dar só essa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cite algumas consequências resultantes das evoluções tecnológicas. Aquecimento global, mais acidentes naturais. Não, essa daqui já tem a ver com a tecnologia. Que melhoramento, né, que houve. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só ler aqui. Ah, tá, coloca aí, ó. Evoluções possibilitaram. Peraí só um pouquinho. Filha, ápsio. Cacau. Melhor qualidade de vida. Não, mãezinha. Você tá latindo, mãezinha. Não pode, mãe. Vem aqui um pouquinho com a mamãe. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Minha pequetita. Ai, que fofa! Nossa, prof! Ai, prof! Tem outra. Vem cá. Aqui, ó. Essa é minha mais velha. Ó, minha fofinha. Ai, prof! Meu Deus! Ai, prof, são lindas demais! Elas estão latindo, por isso que eu peguei um pouquinho. Vamos lá, deixa eu terminar. Condições possibilitaram a integração. Evoluções possibilitaram A integração pelos transportes. Tá, vou repetir. Evoluções possibilitaram a integração pelos transportes e a comunicação cada vez mais intensa e em maiores escalas. Ponto final. Gente, o que ele quis dizer aqui com essa evolução tecnológica? O que trouxe de benefício para a sociedade, né? Ó, ele falou aqui dos meios de transporte. Como que se viajava lá atrás, né? Viajava-se a navio, não é isso? Lembra? A pé, a cavalos ou bois. Os nossos colonizadores, quando chegaram aqui, chegaram de navio. Não é verdade? Demoraram, meses, né, para poder chegar aqui. E depois, quando eles tinham que voltar para lá, mais meses, né, viajando. Agora não. Agora a gente viaja de avião, demora pouquinho tempo, né? Professora, a senhora poderia repetir? E também com a evolução das tecnologias. Sim, as tecnologias também, que ele fala ali, ó, do meio de comunicação. Por exemplo, seria impossível, né, há alguns anos atrás, a gente está falando assim, ó. Vocês estão ter aula desse jeito que a gente está tendo aqui, tá? Porque eles se comunicavam através de cartas, né? E as cartas demoravam meses para ir, depois meses para voltar com a resposta, né? Demorava um tempão. Eu vou ler de novo, a Isabelle pediu, Isabelle? Da onde você parou? Sim, prof. Eu parei em transportes. Tá, transportes e a comunicação cada vez mais intensa
Ai, quem que tá batendo aí? Cada vez mais intensa e em maiores escalas. Meninos, então a nossa aula de hoje terminou, tá? Lembrem-se, tem tarefa. O que tem que fazer na tarefa? Faz tarefa, tira foto e me envia, tá? Da página 17. Faz a tarefa, tira foto e me envia, ok? Ok. Tchau, prof. Tchau, Luísa. Tchau. Prof. Peraí só um pouquinho, Isabelle. Fala, meu amor, de novo. A senhora fez as 6? Não. Tchau, professor. Tchau, Beijinhos, tchau. Até semana que vem, prof. A aula foi Até. muito legal hoje, prof. Foi ótima, né? Excelente. Tchau, Tchau, professor. prof. Até semana que Beijinhos. vem. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, prof. Tchau.